Olá, eu sou a professora Lorena Lobo de Figueiredo Pontes, da Divisão de Hematologia, do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica. E sou orientadora do programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-tronco e Terapia Celular. E vou falar para vocês um pouco sobre uma das linhas de pesquisa que desenvolvemos no Laboratório de Hematologia, acerca da regulação da função da célula-tronco hematopoética normal e leucêmica. Antes disso, é preciso retomar alguns conceitos, como o conceito da hematopoese normal, que é um processo hierárquico iniciado com uma célula-tronco totipotente, capaz de se autorrenovar e de dar origem a células filhas, os progenitores, que se expandem, crescem exponencialmente e sofrem diferenciação celular conforme vai havendo essa perda da capacidade de autorrenovação. E é isso que garante a diferenciação multilinhagem da hematopoese. Quando ocorre, como pode-se ver à direita, uma transformação dessa célula-tronco, chamada célula-tronco maligna ou transformada, essa célula continua com sua capacidade de se autorrenovar e de se expandir em progenitores, crescendo exponencialmente. Pode ocorrer uma alteração no programa de transcrição, instabilidade genética devido a mutações primárias ou secundárias, e isso vai levando a um crescimento e potencial parada de diferenciação com o comprometimento da homeostase celular e tecidual normal da hematopoese. E é a desregulação da mielopoese que vai originar o que a gente chama de neoplasias mieloides. Em geral, ocorre um equilíbrio entre proliferação celular, morte celular e diferenciação. Nessas neoplasias mieloides, onde há desregulação da mielopoese, há mais proliferação celular às expensas da apoptose e um bloqueio progressivo de diferenciação. Em doenças ditas neoplasias mieloproliferativas ou crônicas, como outrora se chamava, há ainda presença de diferenciação, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, mostrando um esfregaço de medula óssea de leucemia mieloide crônica. Há células imaturas, mas também células maduras, como pode ser visto aqui com os neutrófilos. E nas leucemias mieloides agudas, esse bloqueio de maturação predomina, havendo não só um ganho de proliferação, mas também um acúmulo de células imaturas que é superior a 20%. E isso é o que a gente chama de leucemia mieloide aguda. As neoplasias mieloides são classificadas segundo a Organização Mundial de Saúde, e aqui a gente divide nos principais subtipos de forma didática, mostrando que existe um grupo de neoplasias mieloproliferativas, essas onde há muitas células, porém células que amadurecem, as síndromes mielodisplásicas, aqui em verde, que além de proliferação celular e apoptose desreguladas, têm displasia, ou seja, alteração morfológica e funcional das células, e em último grau de agressividade, a leucemia mieloide aguda, que agrupa todos esses erros, além do bloqueio de maturação. As neoplasias mieloproliferativas podem ser várias, determinadas por várias mutações que levam a fenótipos clínicos variáveis. Então, nós temos, por exemplo, a trombocitemia essencial, que se caracteriza por um aumento exuberante de plaquetas, a policitemia vera, com grande eritrocitose, e a leucemia mieloide crônica e mielofibrose, com predominante aumento de leucócitos, expansão da hematopoese, inclusive para o baço, e todas elas podem, com a evolução, chegar a uma leucemia mieloide aguda secundária. A nossa hipótese é de que haja uma regulação entre a célula-tronco hematopoética e o microambiente da medula óssea, e que isso possa determinar os desfechos da hematopoese normal e maligna. De fato, na medula óssea não temos só células hematopoéticas, mas as ditas células do nicho, como por exemplo as células estromais, as células mesenquimais, e células imunes, que são hematopoéticas, mas não são do clone mieloide leucêmico. Então a pergunta é, como
as interações entre a célula-tronco hematopoética e o microambiente da medula óssea podem colaborar para essa desregulação da mielopoese que leva à leucemogênese. E temos várias perguntas científicas, num primeiro lado, de regulação intrínseca da célula-tronco, por exemplo, como as mutações-alvo podem influenciar o fenótipo das células leucêmicas e dos pacientes, como as mutações-alvos podem levar a evoluções diferentes, como essas mutações podem facilitar a pesquisa de células leucêmicas residuais e até como elas podem ativar vias de sinalização que levam a risco trombótico aumentado. Por outro lado, a regulação extrínseca da célula-tronco hematopoética é também relevante, visto que sabemos que o estroma leucêmico é modificado e essas substâncias que aí estão modificam a célula-tronco e podem levar a manifestações sistêmicas diferentes nos pacientes. E ainda é possível que o sistema imune seja deficiente e assim, com o prejuízo de sua função antitumoral, favoreça a leucemogênese. Para essas primeiras perguntas, nós podemos citar alguns trabalhos já realizados até aqui e que tentam responder em parte a algumas delas. Por exemplo, o Gustavo Giacovelli, aluno de iniciação científica, atualmente no 5º ano da medicina, correlacionou os imunofenótipos, ou seja, os marcadores de células leucêmicas, com a estratificação de risco de pacientes com leucemia mieloide aguda, que são classificados de acordo com as alterações genéticas que a leucemia possui, em um subgrupo de risco favorável, intermediário e adverso. A Letícia Marani, aluna de doutorado, vem pesquisando como a pesquisa de doença residual mínima, ou seja, de células residuais leucêmicas baseadas nesses fenótipos que o Gustavo investigou, podem impactar nos desfechos clínicos e na sobrevida dos pacientes quando a gente mede a quantificação dessas células leucêmicas após o tratamento ou ao longo dos ciclos de tratamento. Dessa pesquisa no grupo de fenótipos leucêmicos, nós concluímos que a alta frequência de células-tronco leucêmicas está associada com prognóstico adverso numa coorte grande de pacientes com LMA, especialmente em pacientes com cariótipo normal, que não tem outras alterações genéticas e que, assim, a quantificação dessas células leucêmicas definidas por esse padrão de antígenos CD34, 38, 123, pode ter implicações prognósticas. A Mayra Ruiz, atualmente no 6º ano da medicina, investigou trombose determinada pelo perfil mutacional de pacientes com neoplasias mieloproliferativas, não leucemias agudas, mas aquelas associadas à mutação da JAK2, calreticulina, MPL. E viu, apesar de já se saber que esses indivíduos têm uma prevalência maior de trombose, uma prevalência exuberante de AVC isquêmico, em particular em pacientes com mielofibrose, para os quais a grande preocupação clínica é muito mais evolução clonal e a gente vê que deve-se se preocupar com trombose também. Quanto à regulação extrínseca da célula-tronco, o que a gente pode citar de exemplo investigado até o momento? Temos uma investigação em relação à regulação pelo sistema imune, ou seja, por células natural killer, que são linfócitos capazes de secretar várias citocinas, por exemplo, interferon, que são potencialmente capazes de regular as funções da célula-tronco. E, num contexto leucêmico, por exemplo, em neoplasias mieloides, é possível que essas células NK sejam deficientes e favoreçam a expansão da célula-tronco anormal. De fato, nós observamos que células NK presentes na medula óssea murina podem comprometer a função da célula-tronco, pois, quando depletamos a medula óssea murina de células NK em modelo de transplante e depletamos essas células e transplantamos outros animais letalmente irradiados, nós verificamos o seguinte: quando se diminui a frequência de células injetadas no animal receptor, naturalmente a enxertia diminui. Mas quando depletamos as células NK desse enxerto,
essa enxertia se mantém com quantidades limítrofes de células injetadas. Isso pode ter implicações no transplante de células-tronco hematopoéticas. E, de fato, nós vimos em depleção de medula óssea humana de células NK e transplante, xenotransplante em animais imunossuprimidos, que a enxertia também é facilitada pela depleção desse marcador NK CD56. E o mecanismo dessa regulação provavelmente pode ser regulado por um fator de transcrição chamado CBP-gama, que controla o desenvolvimento de células NK. Num animal transgênico nocaute para o CBP-gama, nós detectamos uma deficiência de citotoxicidade contra as células-alvo, as células aqui representadas, EAC1, deficiência de degranulação e deficiência do perfil de células imaturas, maduras citotóxicas em detrimento de células imaturas e secretoras. Essas células deficientes para o CBP-gama e disfuncionais, NK, quando co-cultivadas com células hematopoéticas, células-tronco, e transplantadas em animais, não têm esse efeito de prejudicar a reconstituição da célula-tronco hematopoética, e esse efeito muito provavelmente é mediado por interferon-gama. Em modelos leucêmicos, por exemplo, nesse que temos no laboratório, de animais mutados, ou portadores da mutação JAK2, esses animais têm uma doença muito semelhante à polissemia vera humana, com aumento das contagens no sangue periférico de eritrócitos, leucócitos e plaquetas e um aumento grande do baço. Eles têm uma deficiência NK comprovada, com menor ativação, menor degranulação e índice proliferativo de células NK. E eles têm um predomínio de células imaturas CD11B negativas em relação às células maduras citotóxicas, que são essas células CD11B positivas. Também em pacientes com mieloproliferativas, as células NK têm uma frequência reduzida, especialmente pacientes portadores da mutação JAK2 e pacientes com os fenótipos clínicos de mielofibrose primária e polissemia vera. Em LMA, nós também vimos um desequilíbrio de maturação NK. Esses pacientes têm uma diminuição de células secretórias mais imaturas e um aumento compensatório de células citotóxicas, mas em pacientes com alteração molecular de alto risco, como por exemplo essa mutação aqui exemplificada FLT3, a quantidade de células CD56-DIN, que são as células citotóxicas, é reduzida, ao passo que pacientes portadores do rearranjo aqui exemplificado como o CBF-beta-MYH11, que é um marcador molecular de bom prognóstico, tem aumento de células CD56 em relação a pacientes não portadores desse rearranjo gênico. E esses exemplos nos levam a um segundo projeto grande para abrigar vários subprojetos, com vistas a avaliar a evasão imune mediada por células citotóxicas, não apenas NK, em neoplasias mieloides. Nós acreditamos que o microambiente inflamatório das leucemias inibe o reconhecimento de células leucêmicas por células imunes inatas e que a análise por metodologias de single cell, por transcriptoma e imunofenótipo, pode revelar vias de sinalização-alvo para imunoterapia nessas doenças. Quero agradecer o nosso laboratório de hematologia, que fica no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em parceria com laboratórios do Hemocentro de Ribeirão Preto e apoio do Centro de Terapia Celular, da FAPESP e do CNPq. Muito obrigada.